Boa noite. Meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, radiestesista, numeróloga cabalista e Rosa Cruz há 40 anos, tá? Então, eu sou profissional de numerologia há 40 anos e hoje a gente vai falar aqui sobre o seu nome. O seu nome, ele é uma marca que pode vir lhe ajudar ou não. Isso vai depender dos problemas que você traz na combinação do seu nome com o seu sobrenome, que vem por intermédio da ancestralidade. Então, essa combinação, ela pode ser auspiciosa ou não, porque o seu nome é o seu caminho do destino. É o caminho que você vai percorrer durante a vida. Ele vem por intermédio do seu nome. Então, através do seu nome, à medida que você vai envelhecendo, que você vai andando, né, através da idade, os arcanos, eles vão mudando. Não é? Por isso que de vez em quando você muda. As coisas estão muito bem, de repente passam a não estar, ou de repente não estão boas e passam a estar. Então isso tudo vai depender de uma combinação, né, do seu nome, ou seja, o seu nome, ele precisa ser um nome auspicioso, numerologicamente falando, para que ele traga combinações boas e possa trazer para você situações confortáveis, não é? Não é o que acontece com a maioria, porque a maioria não faz esse estudo numerológico antes de nomear os seus filhos, coisa que a cultura judaica faz muito bem há anos, há milênios, desde que descobriram esse conhecimento. Então a gente precisa dar ao nosso filho um nome auspicioso para livrar o nosso filho, os nossos parentes, de 30% dos problemas que esse nome mal formulado traz. Através de quê? Através de sequências negativas e de arcanos que não são arcanos bons. Exemplo, se você traz um nome, veja bem, eu estou falando aqui para pessoas que têm uma abertura de consciência, tá? A pessoa que não acredita nisso, passa, vai embora, porque esse assunto não interessa a quem não acredita nisso, tá certo? Então, por exemplo, se você traz um nome com problemas, um nome que, digamos, logo no início da vida traz um arcano da morte, não é? O que vai acontecer? Tudo o que acontece com a criança no primeiro momento de vida acomete a família inteira. Então, quando você traz um nome, né, onde você traz um arcano da morte, o que pode acontecer com esse nome? A pessoa pode perder o pai quando pequena, pode perder a mãe na hora do parto, ela pode não nascer, né? Ela pode morrer na hora do parto. São tendências, tá, gente? Isso são tendências. Ela pode perder um avô, uma avó, pessoas importantes que dão apoio financeiramente à casa. Pode haver uma separação de pai e de mãe, por algum motivo, e abalar financeiramente a estrutura da casa e, consequentemente, a autoestima dessa criança. Então, são situações que a gente precisa ter atenção, porque são tendências que esses arcanos, que esses números trazem na nossa vida. Às vezes, quando eu passo a consultoria para uma pessoa, não é? Por exemplo, a Alice aqui, Luciane, a Alice pode ter perdido alguém durante a primeira parte da vida dela, que causou um abalo de autoestima, né? Então ela pode se lembrar ou não de uma situação desagradável que ela pode ter convivido dentro da infância dela, do primeiro momento de vida, desde a barriga da mãe até um determinado período, que aí eu não saberia dizer sem calcular o mapa, que pode ter abalado as estruturas dela. O pai pode ter perdido um trabalho, a mãe pode ter perdido, eles podem ter tido algum problema financeiro, alguma doença dentro de casa que fez com que esse dinheiro fosse escoado, a perda de um irmão, a perda de um ente querido. Então, são situações que podem ocasionar
problemas dentro de casa, trazendo insegurança para a criança, autoestima, problemas de autoestima, fazendo com que essa criança, lá na primeira infância, ela sofra esse tipo de coisa, e isso vai desembocar na velhice. Então, na nossa vida adulta e na velhice. Porque tudo que acontece na infância não fica na infância. Por isso é que o mapa de numerologia ele é importante para que você tenha um entendimento disso aí e faça e procure ter um olhar adulto, revisitar a sua infância e procure entender tudo que você passou por intermédio de um olhar adulto. Somente assim você vai conseguir harmonizar a sua vida, entender tudo aquilo que que passou, né? Para que você possa continuar a sua vida, né? Mas a pessoa pode mudar seu nome, mudaria a influência? Sim. Quando você muda a causa, você muda quando você muda a causa, a consequência muda também, tá? Você pode mudar o seu nome. No meu caso, como numeróloga, eu não aconselho a pessoa a mudar o nome, não aconselho, tá? O que eu faço? Eu vejo os desequilíbrios que a pessoa tem, tá certo? Por intermédio da sua data de nascimento e do seu nome, e harmonizo isso dando a ela uma outra assinatura, tá certo? É dessa forma que eu trabalho. Eu não aconselho, porque o nosso nome ele é um mantra, e a gente tem que gostar do nosso nome, a não ser quando a pessoa é uma artista e ela quer um nome artístico. Às vezes também acontece de uma pessoa ao nascer receber um apelido e ninguém chamar a pessoa pelo nome ou pelo apelido. Então a gente também tem que ver dentro do mapa se esse apelido é um apelido bom, se ele traz coisas boas ou se ele não traz. A gente tem que ver isso também. Então tudo vai depender, gente, do arcano que vem nesse nosso nome, que é o nosso caminho de vida, que é onde nós vamos trilhar. É por onde nós vamos trilhar, e tá certo? E ele vem por intermédio, à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai mudando. É por isso que às vezes a gente está numa maré boa e de repente a nossa maré muda. Ou às vezes a gente está numa maré ruim e de repente essa maré ela fica boa. Isso vai depender se for um arcano bom, se for um arcano mediano, se for um arcano ruim. Porque na verdade, gente, o que vocês têm que entender? Nós vivemos num mundo onde nós temos de 4 a 5% do consciente. Impossível uma pessoa em sã consciência lembrar, né, daquilo que ela fez, o que ela viveu em vida passada. Nós temos uma lembrança inconsciente que roda dentro da gente com várias crenças limitantes, vários problemas, não é? E a gente precisa levantar o máximo de informação possível a respeito disso para que a gente possa acertar a nossa vida nesse momento. Por isso é que hoje o conhecimento está à disposição de todo mundo, não é? Para que você possa melhorar a sua própria vida. Quando a gente olha para a balança da justiça, a gente vê dois pratos, né? Que precisam estar equilibrados. Esses pratos, ele fala da parte espiritual e da parte material. As duas precisam estar equilibradas. Então você precisa ter um conhecimento espiritual para você equilibrar o seu material, porque senão a coisa tende para um lado ou para o outro e desequilibra. Não é? Você perde dinheiro, que é a primeira coisa que o universo tira é o dinheiro, porque é o que é importante para a gente dentro desse mundo material que nós vivemos, né? Então, por exemplo, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, em suas respectivas sumas teológicas, eles disseram que nós somos comandados pelas forças dos astros e pelas forças dos números. Então, entre o nosso firmamento, o céu que nós abrimos a janela e vemos todos os dias, e o céu de Deus, existe um céu intermediário, que é o céu astral, que é o mundo astral. É onde vivem as pessoas que fazem a passagem, os semideuses, os astros, os números. Então, quem tem o hábito de ler a Bíblia, como eu tenho, né, que eu sou formada também em teologia, quem tem o hábito e tem o conhecimento da Bíblia, eu digo conhecimento, não é o conhecimento de papagaio de pirata de repetição, de ouvir falar e repetir uma coisa que não tem conhecimento.
A pessoa que tem um conhecimento da Bíblia, que pegou a Bíblia, que leu a Bíblia, ou que lê a Bíblia, e ela conhece aquelas histórias, né? Ela vai perceber que a Bíblia, ela fala de numerologia o tempo inteiro. Não é? Logo de cara, em Gênesis, a gente vê a história de Saraí e Abraão, não é? O que acontece? A Saraí, ela queria ser mãe, ela queria dar a Abraão um filho, só que ela não conseguia. Não é? Ela foi envelhecendo, e de tanto clamar a Deus, Deus o que fez? Mudou o nome das duas pessoas. Acrescentou, tirou o I do final de Sara e botou um H, e de Abraão foi para Abraham. Então, ela pôde, então, dar o filho que ela tanto queria, né? Já velha, para Abraão. E aí a gente vai tendo vários outros capítulos desse dentro da Bíblia, né? De números que foram mudados e que alteraram situações, e a gente cai aí no Segundo Testamento, né? Também aquela passagem dos apóstolos de Jesus, onde Jesus mudou o nome de alguns apóstolos. Por que ele fez isso? Porque, por exemplo, Pedro, não é? O que aconteceu? Pedro era Simão. Mas Jesus, ele sabia que o tempo que ele teria na terra seria pouco, não é? Então ele precisava de alguém para estruturar o conhecimento dele, para aplicar todo aquele conhecimento depois que ele fosse embora, né? E aí o que aconteceu? O que ele fez? Ele sabia que, como Simão, Pedro não conseguiria fazer isso. Então ele alterou o nome de Simão para Pedro. Por quê? Pedro, dentro da numerologia cabalística, ele simboliza o número 4. Quem traz o número 4 veio estruturar, não é? Veio solidificar. São pessoas conservadoras, pessoas que vieram trabalhar, né? Vieram solidificar, vieram implantar. Então era isso que Jesus precisava. Então a gente precisa entender que esse conhecimento que foi descoberto dentro da Torá milênios atrás, através de estudos minuciosos, né? Eles vieram corroborar com a gente, eles vieram trazer um conhecimento para que a gente respondesse as perguntas que os filósofos faziam outrora. Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Então, sem que você tenha esse conhecimento, a sua vida, ela não vai para frente, ela estaciona. Chega uma hora que ela para, ela começa a se tornar repetitiva, estagnada, começa a te trazer insatisfação, começa a te trazer frustração. Por quê? Porque há uma necessidade de você se colocar dentro da sua missão, que é para isso que você encarnou. Então, quando você reencarna, você assina um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho te dá uma digital. E essa digital, se você não fizer aquilo que você se comprometeu a fazer, a sua vida desanda. Então, chega uma hora que o universo diz, chega, você já se distraiu, você já aproveitou, você já fez tudo que tinha que fazer, agora está na hora de trabalhar. Tá certo? Então, por exemplo, a Xênia, né? A Xênia, ela nasceu no dia 14. Né? Quem nasce no dia 14 traz uma dívida kármica no seu dia de nascimento. Então, a Xênia precisa fazer o mapa para que ela tenha menos problema de dinheiro. Então, são pessoas como ela que têm condição de enriquecer. Porém, ela precisa desbloquear alguns cadeados que ela traz devido a essa questão da dívida kármica. Provavelmente, a Xênia deve ter começado a trabalhar muito cedo. E quando a gente fala trabalhar cedo, a gente está falando em trabalho que não é só trabalho remunerado, mas é aquele trabalho onde pai e mãe dão a gente uma responsabilidade antes do tempo, não é? Por quê? Porque na vida passada ela não tinha responsabilidade sobre a vida. Então ela traz essa dívida kármica que, para ser desbloqueada, entender e desbloquear os números que faz com que ela trabalhe muito, mais até do que o outro, para facilitar a vida dela, ela precisa fazer um mapa de numerologia. Então, pessoas que nasceram no dia 13, no dia 14, no dia 16 ou no dia 17, são pessoas que trazem essas dívidas, que são números professores, né? E que precisam ser conhecidos e desbloqueados
para que haja um mínimo de barreira possível, né? Então vamos começar aí com a Luciana. Vamos ver o que a Luciana traz aí no seu nome, né? Vamos ver aí, para quem nunca participou da live, entenda o que eu estou querendo dizer quando eu falo que o nosso nome é uma marca e que ela precisa ser auspiciosa para que a gente possa ter uma vida próspera, né? Uma vida justa, né? Uma vida... Vamos ver aqui. 2109 de 1981. Então vamos ver aqui. A Luciana, ela traz 1, 2, 3, 4, 5 sequências negativas no nome dela de registro, que está de vermelho. O que está em vermelho são barreiras. São barreiras que ela para e ela fica ali repetindo. Então ela precisa fazer o mapa para entender o porquê que ela esbarra naquilo ali, o que ela tem que fazer para ultrapassar essas barreiras. Então a barreira de comunicação, né, uma pessoa que tem dificuldade de se fazer entender, tem dificuldade com a criatividade, né, com a expressão pessoal, né, traz uma dificuldade também na questão do trabalho. Isso tudo vai encadeando outras coisas, né? Por exemplo, má remuneração. Então, aquela pessoa que nunca está satisfeita com a remuneração que tem falta de disciplina no trabalho, não é? Falta de organização, dificuldade com relacionamento, não é? Então, perceba que a questão de você ter uma dificuldade de se fazer entender acaba desembocando em quê? Num problema de comunicação, problema de relacionamento. E aí o que ocorre? Aquela pessoa que deposita muita expectativa em cima dos outros e que geralmente, quando cai na minha mão, a primeira coisa que ela diz: eu tenho dedo podre para homem. Então, essas situações, elas não são só para serem conhecidas, né? A gente precisa, a partir daí, a partir do conhecimento da existência, fazer o nosso mapa rápido, para que a gente perca o mínimo de tempo possível repetindo e errando, porque quando a gente olha, vou ver da Bruna aqui, quando a gente olha, o tempo já passou, né? O tempo já passou e a gente perde as oportunidades na nossa vida, porque não é à toa que a gente faz 20 anos, 30, 40, 42, 44, né? Cada período tem coisas boas para resgatar. Então, a gente vai perdendo essas oportunidades quanto mais você deixa. E eu sempre gosto de esclarecer para a pessoa que tudo nosso desemboca na velhice. Então, nós temos que ter atenção para que a gente não caia, não fique na dependência de alguém futuramente. Por exemplo, a Bruna, ela traz um problema com a questão da falência, não é? Falência financeira ou dependência de algo ou em alguém, não é? E o que acontece? Esse problema pode desembocar na velhice, dela ficar dependente às vezes, como aconteceu aí, dependendo, que aí eu estou falando, isso depende da vida que cada um leva, não é? Isso vai depender daquilo que você planta. Então, pessoas que não plantam boas sementes acabam caindo preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento, tá? Pessoas acabam caindo na mão dos outros. Vamos ver o Marcelo aqui, Marcelo dos Santos. É só isso, Marcelo? Marcelo dos Santos, o teu nome, né? Eu preciso do nome todo, tá, gente? Vamos ver se o Marcelo traz alguma coisa. Então, a maioria das pessoas trazem problemas no seu nome. Isso fruto de quê, gente? Fruto de situações equivocadas no passado, né? De situações que nós cometemos erradamente em vida passada, fizemos errado, né? Isso tudo vai desembocando aí na nossa vida a partir do momento que a gente é nomeado, né? E, como eu disse, o Marcelo, ele não traz sequência negativa no nome dele, tá certo?
Ele não traz sequência, mas isso não significa que ele não possa trazer dívida kármica oculta dentro do mapa, vindo por intermédio da data de nascimento, né? Então, Marcelo dos Santos, aí tem dia, não, deve ser dias, né? Depois você coloca direitinho aqui, porque eu fiz Marcelo dos Santos. O nome do casamento pode alterar a influência negativa? Sim, com certeza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? O meu nome é Limpo, né? Então, o que a gente tem que entender? Tudo que é em cima é embaixo, tá certo? Hermes de Trismegisto dizia isso e Chico Xavier falava muito bem. Então, para tudo no mundo material, existe uma correspondência no espiritual. Só que o homem, segundo Freud, resolveu viver no mundo invertido, que é o mundo da matéria. Tá certo? Então, por exemplo, o meu nome é um nome limpo. Então, quando você faz uma compra e não paga o cartão, né, digamos assim, ou não honra o compromisso, o seu nome vai para o Serasa e para o SPC. Certo? A mesma coisa acontece quando você comete erros no passado. O seu nome, ele fica comprometido. E aí você traz um nome comprometido nessa vida, que são barreiras, não é? Então, o que acontece? O meu nome, por exemplo, é Limpo. Mas, quando eu casei, eu tive que tirar um nome e substituir. Eu tenho 66 anos e, naquela época, tinha que se trocar um nome. Só que eu não sabia disso, na época, né? E fui pressionada no cartório para trocar esse nome e não fiz o que eu deveria de ter feito, que foi a harmonização do nome, na época. E aí troquei o nome, sabe? Aí eu casei e comecei a ter problemas de relacionamento. Eu digo, que negócio é esse? Eu nunca tive esse tipo de problema. Quando eu fui olhar, estava lá a sequência colocada com a composição do nome dele. Ou seja, eu trouxe da ancestralidade dele problemas no meu nome. A minha sorte foi que eu não tive filhos com ele. Porque se eu tivesse tido filhos com ele, eu ia empurrar esta porcaria para os meus filhos, sem saber. Porque eu, na época, não dei atenção a isso. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a mudança da minha assinatura. Então, eu tive que fazer uma composição no meu nome, né, para que eu pudesse retirar isso da minha vida que estava me causando problemas. Então, a gente precisa trabalhar isso aí para não empurrar essas porcarias para os filhos, porque você acaba empurrando isso para o filho, para o neto, para o bisneto e por aí vai, por falta de conhecimento. Então, quem muda o nome, quem, por exemplo, casa e muda o nome, tem que ter os dois mapas, né? O ideal é fazer o primeiro, né? Tem gente que faz logo os dois juntos, que é o correto. Mas a pessoa faz o primeiro com o nome de registro e depois ela faz o outro para ver qual deles está influenciando mais na vida dela, para que ela possa trabalhar essa assinatura, para que o numerólogo possa trabalhar. Quem acrescenta o nome, que não tinha nome de pai, passa a colocar, quem tira o nome, bota outro, todo mundo que faz esse tipo de coisa precisa ter os dois mapas, tá certo? Porque tem alteração. Você passa a ter duas missões, duas motivações, duas expressões, duas impressões, duas aptidões profissionais. Você tem tudo duplicado, só que você precisa ver o que está influenciando mais na sua vida, tá certo? Porque tudo que a gente traz de outra vida, a gente herda dessa combinação de coisas do passado. Gostaria que você pudesse falar alguma coisa sobre meu nome. Então, Irene, eu não tenho condições, eu teria que abrir o seu mapa para verificar, tá? Eu não tenho como falar nada sem fazer cálculos, porque a matemática, a numerologia, ela fala de cálculos, ela fala de matemática. Se você desejar fazer o mapa, o meu telefone está aqui embaixo, é só printar, ou então entrar lá na minha página, Numerologia e Prosperidade, lá você vai ver um íconezinho, o WhatsApp Fale Conosco, você clica ali, que cai direto a mensagem para cá. Eu não posso passar valores, mas estou trabalhando em preço promocional, e a promoção de hoje, além do preço especial, contém também um mapa empresarial de graça. Então, se você tiver uma empresa, né, e tiver o nome, tiver uma empresa, mesmo que ela não seja registrada,
eu faço um mapa de numerologia empresarial e vai de graça. Vamos lá, Alice, aqui, o que fazer para mudar a dívida kármica que a gente carrega? Então, mudar, a gente não pode mudar, tá? A gente não muda a dívida kármica. Dívida kármica é uma coisa que você conquistou através de um erro do passado. O que você faz dentro da numerologia é harmonizar isso aí, é entender que você traz isso aí e ver dentro do mapa o que você precisa fazer para trabalhar essa dívida kármica especificamente. Tem gente que vive muito bem com a dívida kármica, vive até melhor com a dívida kármica depois que descobre o que tem que fazer para harmonizar. Mas sem o mapa a gente não pode, eu não posso dizer para você. Como se pode saber? Então, como se pode saber, Alexandra, é fazendo o mapa, tá certo? Porque uns trazem no dia de nascimento e outras pessoas trazem oculta no mapa. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo para que a gente possa fazer esse trabalho, tá certo? Então, é importante a gente dizer, a gente verificar isso aí. Vamos ver a Michele. Então, quanto mais cedo, tudo que é nosso, gente, tudo, todas as sementes que vocês estão plantando hoje, vocês vão colher na velhice, tá certo? Por isso é que a gente precisa ter cuidado, que é para nossa velhice não ser uma velhice miserável, tá? Porque o universo, ele é implacável, né? Ele não perdoa ninguém, não tem esse negócio de Deus vai me dar isso, não, Deus não vai dar nada, Deus não dá nada para ninguém. Se ele desse alguma coisa para alguém, você não estaria passando por problemas, doenças às vezes, problemas, situações com o filho dentro de casa, né? Então, somos nós que temos que correr atrás. A gente reencarna, recebe uma missão, tem que cumprir essa missão. Sabe aquela coisa? Missão dada é missão cumprida? Então, a gente tem que fazer isso aí se a gente quer melhorar a nossa vida. A Michele, ela traz uma sequência, né? Que é a sequência exatamente de relacionamento. Então, geralmente, essas pessoas que trazem essas sequências, né, de relacionamento, são pessoas que geralmente, elas dizem assim, quando elas vão conversar comigo, eu tenho dedo podre para homem. Porque são pessoas que depositam muita expectativa no outro. A Michele, por exemplo, ela é uma pessoa apegada a dinheiro, ela é casada com dinheiro, mas ela nasceu para casar, né? Ela nasceu para casar, ela nasceu para se relacionar, para cuidar dos outros, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da gente. Eu não tenho como cuidar de ninguém se eu não cuidar de mim primeiro. Senão, eu vou fazer aquilo que Freud fala muito bem, que é a transferência, né? Eu vou acabar jogando as minhas misérias em cima do outro, porque eu vou acabar fazendo essa transferência, porque eu trago coisas dentro de mim mal resolvidas, né? Então, por isso a importância da gente ter um mapa. Então, esses dias eu fiz um mapa de uma cliente esses dias que ela tem a minha idade e ela está vivendo o último momento da vida dela. Então, a nossa vida ela é dividida em ciclo. Muito obrigada, Mi Correia, né? Muito obrigada. 40 anos de estudo, né? A gente passa uma vida estudando e uma vida, na verdade, facilitando a vida do outro, né? Porque o que eu trago é o conhecimento que pode trazer muitas coisas boas na vida das pessoas se elas se interessarem em melhorar a própria vida, né? Porque o que a gente vê hoje são pessoas que preferem ficar lamentando do que outra coisa. Maria Madalena da Silva. Vamos lá, vamos ver aqui, Maria Madalena, o que traz o seu nome. Maria Madalena. Deixa eu ver se eu consigo entender o que você escreveu aqui. Da Silva. Kawati. Agora vamos ver aqui, 9 de maio de 74, né? Então, a Maria Madalena, ela traz alguns problemas. Ela traz 1, 2, 3, 4, 5 sequências negativas no nome dela, né?
Então, ela tem ali o caminho de vida dela bem pintadinho, não é? Então, são travamentos que a pessoa traz no caminho de vida. E ela hoje está num arcano de mudanças dolorosas. Então, precisa tomar cuidado, né? Então, ela traz problemas com falência, problemas com o trabalho, né? De falta de disciplina, má remuneração, dificuldades com iniciativa, não é? Problemas de muitas mudanças, muitos relacionamentos superficiais na vida dela, não é? Muitos altos e baixos que precisam ser resolvidos, precisam ser entendidos, né? Então, todas essas sequências, elas têm um antídoto para você trabalhar. Porém, há uma necessidade de você abrir um mapa para você entender o que acontece contigo, tá? E o que faz para tirar essas sequências da sua vida e minimizar essas situações. Rosângela Tenório Vasconcelos. Quem quiser fazer o mapa, é só me procurar via WhatsApp, tá? Rosângela Tenório Vasconcelos. Eu estou trabalhando em preço promocional e quem fizer um mapa de numerologia e tiver uma empresa, o mapa de numerologia empresarial vai de graça, tá? Na promoção de hoje. É só me contactar pelo WhatsApp que quando eu terminar a live eu passo todas as informações porque eu não posso passar por aqui. Então a Rosângela, ela traz aí 1, 2, 3, 4 sequências negativas, né? Espalhadas aí no nome dela. É muita coisa, né? É muito travamento, é muita interrupção. Sequência que fala de dinheiro, emocional, desequilibrando o dinheiro, senso crítico elevado, né? Uma pessoa que é muito crítica e que acaba se auto-sabotando, muitas mudanças, muita procrastinação, muita dificuldade de tomar decisões, né? De começar coisas, porque é apegada a dinheiro e tem medo de perder aquilo que conquistou, né? Então, se você não arrisca, Chacrinha já dizia isso, né? Se você não arrisca, você não petisca, né? Então, tem muitos altos e baixos, muitas mudanças aqui na vida da Rosângela, né? Que precisa ser trabalhado. Vamos lá, Marcela. Marcela é o nome de uma das minhas filhas, né? Da minha filha número 1. Marcela Cristina. Então, quanto antes a gente liberar a nossa vida, melhor pra gente, né? Quanto mais a gente vai empurrando com a barriga, esperando uma oportunidade melhor para fazer as coisas, essa oportunidade nunca vai chegar, né? Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer, né? Então, a Marcela também traz 1, 2, 4 sequências negativas, né? No nome dela. Então, ela tem aí sequência que fala de falta de iniciativa, de procrastinação, de preguiça, de querer controlar tudo e os outros, né? Problemas com o trabalho também, né? Com a questão da remuneração, da falta de disciplina e relacionamentos, muitos relacionamentos vazios, né? Relacionamentos que não são profundos, né? E que acabam trazendo aí um problema na vida da pessoa, né? Muitos altos e baixos, tendências para vícios e compulsividades, né? Vamos ver a Luciana. Então, tudo isso, gente, não é para ser conhecido só, tá? É para ser trabalhado. Enquanto você não trabalhar, a sua vida não vai sair do lugar. Não adianta que ninguém vai fazer nada para melhorar e não adianta ficar com essa história de que Deus está no comando, que Deus não está no comando de nada, que se Deus estivesse no comando de alguma coisa, a sua vida não estava do jeito que está, né? Afinal de contas, o que reza a lenda é que Deus é misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, né? Então, ele não quer o mal de ninguém. Então, se ele não quer o mal de ninguém, não é? Como é que você pode estar aí passando pelo que você está passando? Porque ele simplesmente chuta o traseiro da gente, joga a gente aqui na matéria e a gente tem que se virar. Essa que é a verdade, né? A Luciana Orsolin, né? Ela também traz aí 2 dívidas, 2 problemas que são problemas complicados, né? Com relação a trabalho, a dinheiro,
né, que precisa ser desbloqueado. Então, se ela não fizer o mapa para desbloquear isso aí, ela vai continuar com esse problema aí e o tempo vai passando, né? E o tempo vai passando e a pessoa vai envelhecendo. Vamos lá, Luciana, deixa eu abrir aqui, por causa da... Luciana Del Bosque. Del Bosque. Petinelli. Isso aqui, essa live aqui, não é para vocês saberem que você traz um problema, é saber que vocês precisam fazer um mapa para equilibrar, para saber pegar a sua data de nascimento, abrir o seu mapa e ver os desequilíbrios, porque 30% vem no nome, 70% na data de nascimento, né? Então, a Juliana, ela não traz nenhum tipo de problema no seu nome, né? O nome da Juliana é um nome limpo, né? Porém, se a Juliana casou, se a Juliana mudou o nome, se ela tem alguma mudança de nome, ela pode trazer alguma complicação. Mas isso não significa que ela não traga problema, porque todos que estão aqui desencarnados estão aqui porque tem trabalho a fazer, né? Ninguém veio para cá para ser alecrim dourado. Se a pessoa tivesse sido boa coisa no passado, não estava reencarnada nesse mundo das trevas aqui, né? Tinha ido para outro planeta. Vamos ver aqui a Ana Cláudia Prois Docime. Então é importante a gente ressaltar isso aí, né? Tem pessoas que acham que só porque o nome dela é limpo, ela não precisa ter um mapa. Não, ela precisa, porque tem que ver o que ela traz aí embutido, oculto, na data de nascimento. E muita gente traz dívida kármica, né? Às vezes traz 2, 3 no nome. Então a Ana Cláudia, 30 de janeiro de 74, ela traz 1, 2, 3 sequências no nome dela, né? Sequências que falam de falta de entendimento, né, das pessoas entenderem ela melhor, né? Fala também de problemas com relacionamento. Então, aquelas pessoas que depositam muita expectativa. Marcelo, o seu eu já vi, tá? Você tem que, quando a live terminar, você rever a live para você ver que o seu eu já vi, tá? A Maria Madalena eu também já vi, lá de Portugal, já olhei. Então, tem que rever a live. Sim, eu também leio tarô, tá? Eu também sou taróloga e sou radiestesista. E quando eu vejo que a pessoa tem problema na assinatura, eu uso a radiestesia também, através de aparelhos que eu tenho aqui, para aumentar a vibração em cima daquilo que a pessoa está buscando, ou saúde, ou prosperidade, né? Então, eu também ajudo o cliente com essa questão da radiestesia, aumentando a vibração, né? Emanando, né? Uma vibração maior em cima daquilo que ele deseja, ou a prosperidade, ou abundância, ou saúde. Araújo. Sete do 8. Aí. 7/8/1985. Nós temos que também ver qual é o arcano que está na nossa vida, né? Se esse arcano é um arcano auspicioso. A Milena, ela traz 2 sequências, né, no seu nome. E ela precisa ter atenção com relação ao arcano que está na vida dela nesse momento, né? Que é um arcano que fala de derrubada, né? É um arcano que fala de orgulho. Ela fala de orgulho, ela fala de situações onde a vida pode derrubar tudo que é seu por conta do orgulho, né? Vamos ver o Gustavo. Gustavo Marques. Inclusive, eu faço também mapa de casal, tá? As pessoas que têm problema no relacionamento, que estão namorando, querem saber se esse relacionamento vai para frente, tá certo? Além do tarô, eu faço mapa de numerologia de casal, para que a pessoa não perca tempo, às vezes empatando uma vida ao lado de uma pessoa
que não vai querer nada contigo futuramente, né? Então a gente vê, assim como pessoas que trazem problemas nos casamentos e querem reatar com seus esposos, né? Ou suas respectivas mulheres. Então o Gustavo, ele traz uma sequência, né? Que é uma sequência de falta de iniciativa. Essa sequência é uma sequência muito complicada para quem é homem, porque a pessoa, ela deixa de conquistar as coisas por conta dessa barreira, né? Então a pessoa tem dificuldade com a questão da iniciativa, né? É uma pessoa que acaba esperando as coisas caírem do céu, né? E nada cai do céu. Essa aqui é a verdade, né? Uau, você me descreveu. Cadê? Onde é que tá? A Marcela, né? Deixa eu ver, acho que foi a Marcela que falou. Exatamente, o Marcela, porque eu lido com isso há muitos anos, né? Estudo, acho que é a Marcela, agora não sei. Vamos lá. Eu preciso do nome todo e da data de nascimento, tá? Então, o nome vamos ver o Geraldo Magela. Eu tô vendo aqui as pessoas que estão me aparecendo, tá? O que tá aparecendo, eu tô seguindo a ordem aqui, tá? Então, às vezes, se a pessoa não aparece, não sei o que acontece. Vamos ver o Geraldo Magela aqui, o que é que ele traz. O Geraldo traz uma sequência de falência, não é? E dependência de algo ou em alguém. Então, precisa verificar o que tem que ser feito para que a velhice dele não seja uma velhice complicada, para que ele não caia na mão de ninguém, na velhice, né? Importante, né? E essa sequência também, ela fala de problemas de doença autoimune, né? Então, precisa, vamos lá, Caroline Souza dos Santos, precisa ter atenção, tá certo? Caroline. Precisa ter atenção, e eu vou contar para vocês uma história que aconteceu recentemente com uma cliente, uma das clientes, né? Santos. Deixa eu ver aqui o da Caroline primeiro, para vocês entenderem o quanto é importante a gente ter esse instrumento que veio para mostrar, na verdade, gatinha ali brigando com um mosquito que tá. A Caroline, ela não traz nenhum nome, como é que eu vou dizer? A Carolina não traz sequência negativa no seu nome de registro, né? Mas tem que ver o que é que ela traz aí em termos de data de nascimento, né? Vamos ver a Rosana. Rosana Ximenes. Rosana Ximenes Silva Martins. Eu vou ver a Rosana e vou encerrar a live para atender as pessoas que estão me mandando mensagem aqui para fazer o mapa, né? Então, amanhã eu retorno com mais um pouco, né? Para que vocês, amanhã mais ou menos nesse horário, né? Entre 7 e 7 e meia. Então, a Rosana, ela traz 1, 2, 3 sequências negativas, né? No nome dela. E essas sequências, elas falam de mudança, né? Muita mudança, muitos altos e baixos, relacionamentos assim meio vazios, né? Tendência para vícios e compulsividades, né? Uma tendência às vezes para engordar, problemas com dinheiro, né? Situações com dinheiro emocional, desequilibrando o dinheiro, e a procrastinação, né? Preguiça, procrastinação e querer controlar o outro, né? Querer controlar o mundo. Então, eu sempre, para encerrar, eu vou contar uma história que aconteceu com uma cliente recentemente. Ela tem a minha idade, 66 anos, e ela está vivendo o último momento decisivo dela, tá certo? Nossa vida é dividida em momentos, em ciclos, né? E ela está no último momento pela idade. E aí, o que aconteceu? O destino dela estava em cima de uma falência. E ela não sabia.
Resultado, fez um mapa comigo agora, tem mais ou menos uns 15 dias, e o que ela me relatou? Os filhos foram embora, deixaram ela na mão de uma prima, e essa prima é uma prima narcisista, e ela não tem condição financeira para se sustentar sozinha e mora de favor. Então, o que é importante a gente entender? Quando a gente abre o olho, a Matrix nos sequestra no primeiro momento que você abre o olho. E aí ela começa a distrair você com as situações que tem dentro de casa e com aquilo que ela coloca na mídia, né, durante o correr do dia, para que você não vá para a sua missão. Tá certo? O que é o destino de uma pessoa que vive na matéria? Né? O destino de uma pessoa que vive na matéria é o mesmo destino da humanidade, da maioria. Não é? Que vive a vida achando que isso aqui é um parque de diversões e que pode fazer qualquer coisa em nome de qualquer coisa, porque ela tem que estar onde ela quer. E não é assim, nós temos regra, né? Cumprimos regras. Nós temos regras para cumprir, as leis de Deus. Aquilo que é lícito nesse mundo, nem sempre é lícito aos olhos do Eterno. Tá certo? E aí o que ocorre? Você já tem um destino que não é bom. O destino que a Matrix reserva para a humanidade é um destino nos bancos dos hospitais. Haja visto que nós estamos aí com tudo contaminado. Alimentação, tudo é falso e tudo é contaminado. Se eu não tenho esse mapa, eu não sei quem eu sou. Porque a Matrix, o tempo inteiro, ela faz com que eu tenha uma série de problemas. Problemas de autoestima, ela joga para você um monte de situações, para que você não saiba quem é você e o que você está fazendo aqui, e a sua importância, quem realmente você é. Então, quando você compra o mapa e você pega o mapa de numerologia, você fica impressionado de ver como você tem talentos, oportunidades, talentos ocultos, profissões que você nem imagina que você tem. Coisas importantes que o universo está te dando e você não recebe porque você não sabe que tem aquilo ali à sua disposição. Entendeu? Então, assim, a gente precisa do mapa. E aí, o que acontece? Quando a gente deixa a vida nos levar, acontece igual que está acontecendo com essa senhora. Ela está sob o domínio de uma prima narcisista que só falta bater nela. E ela vai fazer o que a essa altura do campeonato? Não é verdade? Então, ela, quando comprou o mapa, ela já sabe que hoje, o que está acontecendo com ela? Então, ela pode minimizar alguma coisa por intermédio do mapa. E esse conhecimento, através da idade, ele é importante também, porque quando a gente faz a passagem, quando a gente morre, a gente começa da onde a gente parou. Muita gente pensa que a gente morre e acaba, não. A gente morre, fica ali e nós vamos reencarnar com todas as tendências erradas que do comportamento errado que nós tivemos. Então, se nós formos pessoas fumantes, nós vamos ser crianças com câncer no pulmão, com uma série de coisas, né? Nós vamos ter que tratar aquilo ali e lidar com aquilo ali devido àquilo que a gente deixou de ser. E quando você obtém esse conhecimento, você já na vida seguinte já é levada exatamente para esse estudo, para que você possa, desde muito cedo, trabalhar essas situações na sua vida e minimizar os problemas. Por isso é importante esse estudo em todos os aspectos, não é? Então, a gente, para entender quem nós somos e trabalhar a nossa autoestima, que a Matrix derruba o tempo inteiro, eu preciso desse instrumento para me entender, para trabalhar as minhas mazelas, entender o que eu trago, o que eu fiz e o que eu tenho que fazer para abrir portas essas que estão lacradas, porque o universo necessita que você saiba quem você foi, né? E o que você traz de lá para cá para trabalhar isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada por quem ficou me ouvindo. Meu trabalho hoje está em preço promocional. Quem quiser falar comigo é só me enviar mensagem pelo WhatsApp. Eu estou trabalhando hoje, estou trabalhando amanhã, estou trabalhando sábado, trabalhando domingo. A qualquer momento vocês falam comigo, tá certo? Importante dizer que hoje eu estou em promoção. Se fizer um mapa de numerologia, ganha um mapa de numerologia empresarial de graça. Se quiser fazer, se vocês têm problema familiar, maldição familiar,
numerologia familiar, numerologia de casal, numerologia infantil, numerologia pré-natal e numerologia individual e empresarial. É só falar comigo, além, é claro, do jogo de tarô e da radiestesia também, tá certo? Paz profunda, até amanhã, se o Eterno assim nos permitir, né? Amanhã a gente volta de novo no mesmo bate-horário e a gente tem outra conversa sobre isso, né? Então, façam seu mapa de numerologia, não procrastine, não fique esperando a oportunidade melhor, porque a oportunidade melhor nunca vai chegar, a oportunidade só vai chegar a partir do momento que eu me mexer nessa direção. Enquanto eu continuar esperando cair do céu, nada vai acontecer. Façam o seu mapa, desbloqueiem a sua vida para que vocês tenham uma vida auspiciosa e uma vida melhor enquanto vocês estão aqui nesse mundo, tá certo? Paz profunda, muito obrigada e até amanhã.